A luta da APEUESP levou à criação da Comissão Paritária de Gestão da Carreira do Magistério, cuja primeira reunião aconteceu no último dia 6 de setembro. A criação de uma comissão de gestão da carreira do magistério obedece à Lei Complementar 836, de dezembro de 1997. A Lei 836 determina que a comissão seja paritária, composta por representantes indicados pela Secretaria da Educação e das entidades representativas dos integrantes do magistério. Promulgada sem debate e sem negociação com as entidades do magistério, a Lei 836 praticamente destruiu o que restava das conquistas obtidas com a Lei 444 do Estatuto do Magistério. O quadro mostra o salário inicial e final dos professores ativos, de acordo com a Lei Complementar 444 de 1985 e com as modificações introduzidas pela Lei 836. A redução da amplitude da carreira é acentuada. É com base nessa realidade que os professores da rede de ensino paulista reivindicam um reajuste imediato de 36,74%, índice necessário apenas para repor o poder de compra dos seus salários. Educação é diálogo. Uma educação de qualidade se constrói com a participação da rede, dos segmentos da rede. Não há educação de qualidade sem que os profissionais da rede ou estejam comprometidos com o processo de ensino-aprendizagem. O que se inicia hoje aqui numa primeira reunião é exatamente a discussão do que eu considero mais importante no processo, que é a carreira dos servidores. A carreira que atrai as jovens, a carreira que valoriza os que já estão na rede, uma carreira que reconhece o esforço, uma carreira que reconhece o comprometimento das pessoas com as atividades de ensino. Então, julgo que a primeira reunião foi excelente, nós estamos discutindo a carreira sobre a ótica da evolução e essas reuniões elas continuam até que tenhamos uma carreira que efetivamente dê dignidade aos profissionais da educação. É uma reunião inicial, né? Ela foi uma reunião inicial, no entanto, foi requerida por nós que a comissão paritária se reunisse. Eu não considero isso pouca coisa, porque é a representação de todas as entidades do magistério, né? E eu penso que nós vamos ter todo o cuidado de fazer a discussão à luz de resgatar a 444/85, que é o ponto de chegada. Se o ponto de início é a 836, porque ela trouxe, sim, danos significativos para a nossa carreira, não há problema nenhum em resgatar aquilo que historicamente nós sempre tivemos como referência, que é a Lei 444/85. Nós vamos ter, é claro, pontos aí a serem abordados que não dá para você debater de uma vez, numa única reunião. Mas eleger prioridades, com certeza isso está colocado sempre à luz de uma concepção. A concepção de quê? De que nós temos que valorizar os profissionais da educação. Essa valorização não é uma valorização tão somente do tipo contrata, se paga e é um olerite, mas uma valorização que reconhece que essa categoria ela é a mais importante, ela tem que ser devidamente remunerada, ela tem que ser respeitada e ela tem que ser tratada com o devido, né, respeito. A mais importante categoria, né, da humanidade, não tem, porque qualquer outra profissão começa, né, com o seu professor. Portanto, não temos dúvidas nenhuma de que é a mais importante profissão.
Eu sou otimista, sempre sou otimista, e acredito que com seriedade, com discussão e com trabalho coletivo chegaremos a uma condição de termos no Estado de São Paulo uma carreira, de novo, que valorize os profissionais do magistério. O sindicato ele tem um papel fundamental que é representar os seus sócios e representar nas negociações, né? Por isso nós vamos ter webconferências, debates regionais da nossa carreira por todo o estado de São Paulo. Nós vamos fazer debate mesmo para trazer a carreira e dizer não. E o dia da aprovação dessa carreira nós queremos essa praça lotada, porque o professor tem que ter consciência de que essa carreira não é um problema da APUESP com o secretário da Educação. É a vida de cada uma, trabalhador e trabalhadora em educação que está lá na sala de aulas, né? E que precisa, sem dúvida nenhuma, ter consciência disso. Então, é um bom aceno, né? Dizer que tem que ser debatido conjuntamente, isso é um aceno importante, e ao mesmo tempo ter o norte da valorização do professor, com certeza, é um bom aceno. Essa bandeira é nossa, se o secretário incorporou, ótimo, parabéns para nós. No dia 15 de setembro aconteceu a segunda reunião da Comissão Paritária de Gestão da Carreira do Magistério. Nessa reunião, a APUESP e demais entidades representativas do magistério debateram com o secretário, entre outros assuntos, a nomenclatura dos cargos de professor, hoje divididos em professor de Educação Básica 1 e professor de Educação Básica 2. Na avaliação da APUESP, já que é exigido de todos a formação em nível superior, essa divisão deve ser extinta e haver apenas o cargo de professor de Educação Básica, com as aulas sendo atribuídas para cada professor, de acordo com a sua habilitação. Outro assunto debatido na reunião da comissão paritária foi o da criação de mais 3 níveis de evolução funcional, através da Lei Complementar 1143 de 2011. Com isso, o tempo necessário para que os professores atinjam o final da carreira é de 30 anos e para os especialistas de 34 anos. A APUESP divulgou em matéria assinada pela presidenta da entidade sua opinião, entendendo ser importante que os professores e demais profissionais do magistério permaneçam trabalhando na escola pública, contribuindo para a formação de futuros cidadãos e cidadãs. Mas que isso seja feito com incentivos e não com obstáculos, com reconhecimento e valorização, e não com proibições e dificuldades. A terceira reunião da Comissão Paritária de Gestão da Carreira do Magistério aconteceu no dia 20 de setembro. Acessando o endereço eletrônico da APUESP, você terá informações sobre os resultados desse encontro. Seria um ensino médio que prepara para aquilo que Freire nos ensinou, para ler o mundo, ler a realidade, interpretar a realidade. E interpretar a realidade, como lembra também Fernando Veríssimo, não é juntar as letrinhas. Ler a realidade não é juntar as letrinhas, é interpretar o que as letras querem dizer. Em alguns casos nós temos a situação em que os jovens terminam desejando abandonar a própria escola, e quando ele deseja abandonar a própria escola é no sentido de que ele não é porque ele abandona não necessariamente porque ele seja fraco, mas sim porque ele começa a entender que aquilo não é exatamente o que ele desejaria que viesse a acontecer. E a educação profissional, às vezes a gente fala, dá uma impressão de que você é solto, é uma coisa que, nossa, é só para o pobre mesmo. Só. E a universidade, ela faz educação profissional. Aliás, você não se profissionaliza após a universidade. Então, assim, achar que você é tão diferente, você só está dizendo que a pessoa pode entrar no mercado de trabalho mais jovem, já profissionalizado. E não dizendo que é só porque ele é o pobre, então aí você empobrece todo o currículo e ele não entra em mercado nenhum. E na próxima sexta-feira, 30 de setembro, a APUESP realiza mais uma webconferência, desta vez sobre a carreira do magistério. Mais detalhes você encontra na página da APUESP na internet, onde também assiste durante toda a semana o Educação na TV. Até o próximo programa.